E aí que eu acho o conflito da sociedade. Aí se cria esse conflito que a gente está vivenciando, né? A gente está envelhecendo, tem muito mais velho do que criança, se a gente for fazer. Tanto que estão fechando escolas, porque não tem criança para ir para a escola, em algumas regiões. E muito mais velho, né? Mas esta sociedade ainda está formatada para os jovens. Ainda é modelo para quem está no mercado de trabalho. Que coisa, né? Então, realmente, aí é contraditório. Outra coisa que a gente vê, a aposentadoria, a gente vê pessoas se aposentando muito cedo também. Exatamente. Agora com a lei não tanto, porque agora a lei empurrou um pouquinho mais, né? Mas a questão da aposentadoria é outra questão social dos velhos. Porque às vezes o medo de se aposentar é o que eu vou fazer? Para os homens a aposentadoria pega mais pesado, porque para os homens o perfil da masculinidade está ligado à profissão. Para nós mulheres não tanto, né? Para os homens é mais. Então a aposentadoria pega mais pesado no emocional dos homens. Eu não tenho esse problema, não. Não, mas é que tu não é a maioria, tu é exceção. A hora que eu puder. Não, é verdade. Transferir para os filhos, eu vou ficar jogando meu tênisinho. É, claro, não, mas aí é uma questão também, e lógico, a gente não está falando da totalidade das coisas, sim, mas né? eu sei que é assim. Mas a maioria dos homens, para eles é um pavor se aposentar. Para as mulheres, não. As mulheres aceitam muito melhor. Tem homens que têm até problemas emocionais tão sérios, e o Sorrentino pode me confirmar isso, talvez por exatamente conviver muito mais com homens desde que nasceu do que nós, às vezes. Na realidade, para os homens, pega muito pesado emocionalmente, que muitos homens têm problemas de disfunção erétil a partir da aposentadoria. E não tem nada físico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada físico. É porque se sente assim. Tanto que eu não gosto da palavra aposentadoria. Ou quando vira vovô, né? Exato, ou quando vira vovô. Eu não gosto da palavra aposentadoria. Porque aposentado no dicionário é quem bota o pijama não para aposentado. Não essa cara. Né? Tava fora do vídeo, eu falei quando vira vovô. Ah, isso é muito bom, isso é muito bom. Aqui tem comunicação fora. Família, de irmã. É legal. É complicado. Não, mas é mesmo. É uma questão muito de rótulo. E para os homens pega muito pesado a aposentadoria, porque o trabalho é muito significativo para o homem. Tanto que o guri começa a crescer, vai trabalhar. O que tu vai ser? Vai pensar na vida. Para as mulheres, assim... Vai ser mãe. Se pensar um bom casamento, já está meio caminho andado, né? É verdade. Então, antigamente, uns anos atrás, era muito pior. Antigamente, vocês não viriam 3 profissionais aqui. É verdade, teriam só Isabel, homens. deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à inversão da população, isso é fato que a população tende a ter mais idosos? E menos criança. Isso é estatístico. As últimas estatísticas já estão invertendo a pirâmide. A pirâmide social era isto, né? Muitos nascimentos e poucos velhos. Ela já está ficando assim. Bom, as escolas... Menos nascimento e mais idosos. Eu me lembro que quando os filhos do Miguel eram pequenos, as escolas tinham fila para a gente matricular as crianças. Eu me lembro da Cristina ficar na fila para matricular as crianças. Exatamente. E hoje em dia essas escolas fazem propaganda e divulgam para que se matriculem as crianças lá. Exatamente. A nossa tendência é chegar no que os países desenvolvidos, entre aspas, chegaram. Exato. Em que a gente vê... eu comecei a operar no exterior, já faz um bom tempo, e agora aumentou um pouquinho com a abertura do lado do leste europeu e tal, porque o leste europeu injetou muita gente nova para o Ocidente, né? Mas a gente via assim, no lado antigo da Europa, o que tu via era quase só velho na rua, tu via muito pouco jovem. Daí o pessoal te perguntava e dizia assim, não, mas é que o pessoal está na escola e tal. Não, na verdade é que tinha pouca gente, né? E a tendência é a gente chegar onde eles chegaram. Sim. Em 2026 já está o prognóstico, em 2026 o Brasil será o 6º país em número de velhos. Ele vai dar um salto enorme. Tinham campanhas, inclusive. E 2026 faltam o quê? 17 anos? Nós estaremos lá junto com esses velhos, né? Com certeza. Então nós temos que nos cuidar para envelhecer com toda essa saúde. Mas a questão da obesidade que ela falava, Michele, né? Tem a ver com etnia. Eu sou da etnia índia. Minha família são descendentes de índios guaranis aqui do estado. Coisa boa, porque engorda menos. Não tem obeso, nunca teve obeso na família. Então tem algumas características, né? Eu tô com 64 anos e eu não tenho cabelo branco.
Aproveitando esse gancho aí... Gostou que eu já disse a minha idade, Sorrentino? Tu viu como eu não tenho problema? Não, mas eu nem noto. Maravilhoso, olha, maravilhoso. Michele, assim, ó, tu nota que por etnia tem gente que tem tendência a ser mais obeso do que outros, não? Olha, Na tua prática de consultório? observo... não observo isso. Sinceramente, não observo diferenças entre etnias. Esse ponto que tu colocaste até nunca... Porque eu não pego muitas etnias diferentes, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, eu não observo, assim, nada... O que eu vejo, assim, que tem muitos adolescentes obesos, isso sim. Nós temos um grave problema, que são as crianças e os adolescentes. E que isso cresceu nos últimos anos. Exatamente. E a tendência é se equiparar com os Estados Unidos, né? Se não mudar. Queira Deus, não, né? Porque nos Estados Unidos a gente chegou a comentar num programa há pouco tempo atrás que, como a gente vai muito para lá, a Ana tem genros que moram lá, eu tenho trabalho lá, e a gente depois de trabalhar, ou depois de passear, ou durante o passeio, frequenta teatro e tal, e que era um problema, porque muitas vezes o assento do teatro tinham que botar um banquinho acessório, porque os caras eram tão obesos que não sentavam no banco. Porque tomara a gente não chegue lá, né? Me diz uma coisa, o que existe ainda na tua área, aquela divisão de horários de alimentação, quais são as refeições ou como é que deveria comer diariamente? Eu sei que para cada pessoa, Michele, isso aí tem uma dieta diferente, a gente não quer generalizar, mas já generalizando, tá? Qual seria o ideal? Qual é o ideal, qual é a forma ideal de alimentação? Claro, assim, a pessoa deve comer de 3 em 3 horas. A Ana tinha me perguntado no início do programa em relação ao metabolismo, né? Se a diferença do metabolismo. Para o metabolismo trabalhar, precisa alimentar-se de 3 em 3 horas. Existem outras regrinhas básicas que ajudam bastante. Eu, por exemplo, no consultório, eu sempre recomendo um copo de água em jejum. Por quê? Porque existe uma questão de intoxicação, né? Então, ajuda na desintoxicação. Beber 2 litros de água, praticar uma atividade física sob a orientação do educador esse físico. copo de água em jejum é como assim? Acorda de manhã, toma um copo de água em jejum. Isso. Dali 3 horas, outro copo de água em jejum? Não, na verdade, seria só esse copo de água em jejum. De manhã? Exatamente. Tá. E depois, ao longo do dia, esses 2 litros de água. Tá, em média, 2 litros de água. Não precisa ser antes de tu comer, tomar um copo d'água. Não tem isso. Só em relação a esse primeiro, ao acordar, tomar esse copo de água em jejum. E é imprescindível comer de 3 em 3 horas. Isso sim, tem que comer, mesmo que a pessoa não tenha fome. Às vezes o paciente me pergunta, Michele, mas eu não tenho fome de 3 em 3 horas. Tem que comer, nem que seja uma fruta, nem que seja uma barrinha de cereal, nem que seja um chá verde, um líquido, tem sim que comer de 3 em 3 horas, enquanto estiver acordado para estimular o metabolismo. Esse é o segredo da perda de peso. E aquela história que diz assim, agora vou eu te fazer uma pergunta, aquela história que eu já ouvi dizerem muito, conforme os anos de vida, se comer menos quantidade, a cada ano se comer menos quantidade. Porque nós entramos naquela questão da necessidade nutricional, né? Conforme vai aumentando a idade, diminui Mas isso vale para o idoso, né? Entramos em outra questão. Sim, para o idoso. Mas, na verdade, o cálculo nutricional é feito em cima do peso da pessoa, da idade e dos fatores, né? Que chama metabolismo basal. Quem faz esporte tem que ingerir mais, né? Exatamente. Ou seja, vai comer cada 3 horas, mas vai comer sempre um pouquinho menos. Exatamente. A pessoa que é mais idosa pode comer cada 3 horas, mas comer uma banana, depois comer uma maçã, é isso a dica? Exato. As refeições maiores, que nós chamamos de café da manhã, almoço e janta, né? E as intercalares, que daí são pequenas refeições que são necessárias, sim, não pode deixar de fazer. E o que tu sugere assim, nessas intercalares? Uma fruta, uma barrinha de cereal? Exato, uma fruta, uma barrinha de cereal, um suco de frutas, um iogurte light, alguma coisa assim que não seja tão calórica. Deixar os alimentos mais calóricos para essas refeições maiores. Quando a gente vai envelhecendo, não é o teu caso, mas... Ainda vai demorar bastante. Vai demorar, mas assim, ó, eu tenho inclusive, Michele, do lado da minha cama, até por comodidade, que os meus filhos gozam o tempo todo, eu tenho um frigozinho, tá? Que daí eu tenho água, um frigobar, para não ter que levantar, e até porque a gente vai ficando velho, tu acorda mais durante a noite e eventualmente tem algumas necessidades, ou até por hábito. O quão ruim é tu te alimentar, tipo assim, acordou, toma um copo de leite no meio da noite, tá? Ou uma fruta no meio da noite?
Não, até não tem problema desde que siga, né, essas 3 horas, né? Não tem problema. Se a pessoa acordar na madrugada, às vezes eu brinco com o paciente obeso, né, claro, toma um copo d'água para enganar, né? Mas não tem grandes problemas. Se é um indivíduo magro, um indivíduo que não tem problema de restrição calórica importante, pode utilizar. Tá, para os dentes tem, tá? Então deixa eu explicar para quem está assistindo, ok. tá? Sim. Então assim, ó, o comer à noite, a gente até pode comer, desde que depois de comer a gente escove os dentes antes de dormir. Eu vou ter que botar uma escova de dente Do lado da cama dentro do também. frigo. Porque durante a noite, o que acontece? Quando a gente come, o que acontece durante a noite? Diminui muito a salivação. Então, a saliva é o que lava os nossos dentes durante o dia. Então, diminui a salivação. Ela praticamente para. Por isso que a gente acorda um pouquinho com a boca seca e com bastante placa em volta dos dentes. Então, diminui a salivação, ponto 1. Segundo, aumenta a formação de placa bacteriana. Toda vez que juntar placa bacteriana e resto alimentar, vai dar cárie. Então, assim, ó, primeiro, sempre bochechar, fazer um bochecho com um colutório, um Listerine, uma coisa assim antes de dormir, porque esse Listerine diminui 80% a formação de placa. Então, faça um bochecho com colutório, porque vai diminuir muito a formação de placa. E comeu, pelo menos enxágua a boca. E para os idosos Tem problema é pior comer. ainda também. Né? E idoso diminui muito a formação de saliva. Perfeito. Então, assim, ó, é uma das coisas que diminui o paladar, mas diminui muito a formação de saliva, até porque eles diminuem a ingesta de água, né? São coisas que a gente podia falar aqui. Claro. O idoso diminui muito a ingesta de água deles. Tem que forçar para tomar água. Isso é verdade. É ou não é? Isso é verdade. Tem que forçar Mas o idoso isso é pra próprio tomar água. deles, né? Diminui. É próprio da do idade, metabolismo. Nós vamos voltar nesse assunto que eu acho fantástico, porque assim, ó, eu já, pelo menos, já não vou mais ter culpa quando eu comer de madrugada. Viu? A minha única Desde culpa é que que eu vou escove ter os que dentes. escovar os dentes. Ah, perfeito. E desde que não seja nada muito calórico, né, Miguel?